Olá, magnífico dia, magnífica quinta-feira na presença do nosso Jesus amado. Vou logo direto ao assunto. Como estamos no desafio da água, estão conseguindo beber mais água que o normal? Estão conseguindo chegar aos 2 litros? Primeiro litro do dia concluído com sucesso. Estou conseguindo manter a intuição, né? A determinação. Eu queria conseguir mais de 2 litros, mas estou mantendo os meus 2 litros ali firme e forte. Não vamos desanimar, gente. É saúde que a gente está bebendo, tá? É hidratação do nosso organismo, é vida em si que a gente está consumindo. E para aqueles que fazem uso de medicamentos constantes, é mais do que vida, é salvação mesmo. Porque quando a gente deixa de tomar água, quando a gente deixa de hidratar o nosso organismo, os remédios, né, eles nos adoecem mais do que nos curam. Então, a água é fundamental para a nossa existência, para a nossa vida e para o nosso bem-estar. Que a cada dia, mais e mais pessoas abram suas mentes e comecem a consumir de fato o que é bom para o nosso organismo, o que nos faz sentirmos bem, o que nos faz vivermos de forma saudável a cada dia. Um hábito puxa o outro. A gente começa pela água, amanhã a gente está se exercitando, como eu já venho fazendo, já me comprometi aqui. E a gente começa a cuidar da alimentação. Quando a gente menos espera, a nossa vida vem sendo transformada, inundada por excelentes, ótimos hábitos que nos fazem viver bem a cada dia. Então, decretamos hoje o melhor dia de nossas vidas, dia repleto de positividade, com o nosso pensamento voltado para aquele que nos amou primeiro, que nos ama, nos capacita e nos direciona a estarmos sempre buscando e realizando o nosso melhor para Ele, para nós e para o nosso próximo. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 21, onde a gente vai estudar sobre a volta de Paulo a Jerusalém, sobre sua determinação em levar seu ministério até as últimas consequências, porque como ele mesmo disse ontem, para ele viver é Cristo e morrer é recompensa. Então, independente do que venha a acontecer, a fé dele, a crença, a confiança, a lealdade, a fidelidade está em Cristo. Então, ele vai fazer o que tiver que ser feito para levar o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, cumprindo o mandamento que Deus deixou para ele. Então, vamos iniciar. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Depois de nos separarmos dele, embarcamos e navegamos diretamente a Cos. No dia seguinte, fomos a Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que faria a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguir rumo ao sul, navegamos rumo à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria ser descarregado. Encontramos os discípulos dali e ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Bom dia, minha amada Rose, magnífico dia na presença do Pai. Acabei de começar a leitura. Quando, porém, terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos com as suas mulheres e os seus filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Felipe, o evangelista, um dos 7.
ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e os pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos a Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde deveríamos nos hospedar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circundem os seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Ou seja, uma mentira, né? Mas a gente vai compreender isso aqui no decorrer da história. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que diremos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas dele, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam ao seu respeito, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Ou seja, vamos refletir. Nós, no decorrer do livro, vimos que pelo Espírito Santo foi informado não só a Paulo, mas a todos os gentios que Deus não faz acepção de pessoas. Que aquele lance da circuncisão, né, ele vinha desde a época de Abraão, e era uma aliança que Deus tinha feito com Abraão, e isso seguiu-se sendo feito até a época de Moisés. Quando Jesus veio e se entregou, né, quando ele foi assassinado na cruz, quando ele morreu por nós, a antiga aliança se acabou, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E isso foi informado depois, né, que não era mais necessário isso, porque nós já tínhamos sido justificados por Jesus. Porém, os judeus não aceitaram isso. E com isso, Paulo fez a jornada dele, viajando de cidade em cidade, pregando a palavra, e retornou a Jerusalém, aonde essa conversa já chegou dessa forma, que ele pregava contra a lei dos judeus. Só para a gente se situar. E Paulo tinha que passar por esse processo de purificação, raspar a cabeça, para ser como uma resposta, para que todos enxergassem que a conversa que tinha chegado lá era mentira, que não era daquele jeito, né? Só para a gente se situar. Versículo 25. Quanto aos gentios convertidos, lá já lhes escrevemos a nossa decisão, de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne, de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte,
Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que em toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, havia o visto em Efésio, Trófimo na cidade com... Anteriormente, haviam visto Efésio, Trófimo na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada, e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu com eles para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa e outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que tinha acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: "Acabe com ele!" Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo? Você fala grego?" perguntou ele. "Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permita-me falar ao povo." Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal com a mão à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a ele em língua hebraica. E a partir daí a gente continua no próximo capítulo. Mas já no de hoje, já deu para sentir a aflição e a tensão que esse capítulo nos trouxe, né? De certa forma, Paulo já sabia o que estaria por vir, mas ele segue determinado no seu ministério, como a gente frisou no estudo de ontem. Para mim, viver é Cristo e o morrer é recompensa. Então, independente do que aconteça, o que prevalece é a fé, é a confiança, a fidelidade em Deus. Coisas que a gente vê pouco hoje em dia, né? Porque quando a gente tem a mentalidade, o coração, o espiritual voltado para Deus, nada nos abala aqui. E mesmo em sofrimento, mesmo em momentos difíceis, o nosso pensamento está no alto, a nossa fé, a nossa confiança de que essa fase é momentânea e vai passar. É o que nos mantém fortes e sem nos desviarmos do nosso alvo, que foi bem tudo que a gente falou no estudo de ontem. O comportamento de Paulo no estudo de hoje enfatiza isso. O Espírito Santo usou várias pessoas para avisar para ele, para impedi-lo de seguir adiante, de não voltar a Jerusalém, porque se ele voltasse, ele sofreria.
E mesmo não sabendo especificamente o que iria acontecer, ele não titubeou, né? Ele não se desviou, não se permitiu nem sequer por um momento colocar a jornada dele em dúvida, porque a fé dele está em Deus. Então, independente do que acontecesse, independente do que aconteceu, que a gente vai estudar nos próximos capítulos, o que fica de imediato para nós é a concretização da fé. Quando a gente se abastece, quando a gente toma aquela decisão que no nosso coração, no nosso ser, no nosso emocional, é tudo voltado para o Senhor, nada nos abala. Tem um drive mental que eu gosto muito de falar, que quem ora por tudo não se preocupa com nada. Então é basicamente isso. Quando a gente está conectado na fonte, se estamos bem, glória a Deus. Se não estamos, Deus nos dará força para a gente seguir em frente, para a gente seguir caminhando, seja sobre flores, seja sobre espinhos. A presença dele sempre está conosco. Antes de fazer as lições e as reflexões, vou lembrar mais uma vez do nosso desafio da água, né? Eu estou aqui me saindo muito bem. Quero saber, Dona Rose, tá conseguindo? Tá conseguindo beber aí os 2 litros de água? Hoje eu já estou aqui com o meu meio litrinho já foi. Graças a Deus, estou aqui firme e forte. Aí o meu telefonezinho tá uma bênção, mas vamos lá. Eu quero isso aqui. Então vamos lá, lições e reflexões. Ô meu abençoado, me ajuda aqui. Aqui em casa é uma bênção, né? Eu tenho o meu aparelho, esse que eu tô falando com vocês. Ai, que ótimo, que bom que você tá conseguindo. Continue assim, deixa eu dar uma... Isso, mas é... Vai nos restaurando por dentro. Tudo que não for bom tá sendo eliminado, né? Eu vou ver se eu consigo dar uma reiniciada nessa benção aqui, porque ele não tá me ajudando hoje. Fiz a leitura, graças a Deus, mas não tô conseguindo entrar aqui na minha página do... Entro e saio das minhas reflexões. Ô Senhor, me ajuda aqui, Jeová. Vamos lá mais uma vez. Ele entra em tudo que é aplicativo, mas o que eu quero, ele não abre não. Aí eu tava rindo ontem, tava contando pra Paloma o disparate do outro aparelho aqui, né? Do que me acompanha já há alguns anos. Eu tenho um Motorola aí, ele é bem antiguinho, ele tem o quê? Ele deve ter uns 6 anos. A Paloma tem 7, deve ter uns 5, 6 anos esse aparelho. Ela era bem pequenininha quando eu ganhei. E foi um dos primeiros aparelhos que eu usei, que eu comecei a trabalhar aqui na internet. E por conta desse passo a passo, outros aparelhos foram chegando, a gente vai prosperando, né? E ele foi ficando ali. Para eu não ficar tendo que levar notebook para lá, notebook para cá, eu deixei ele ali num cantinho específico para quando eu estivesse trabalhando na cozinha não precisar levar outro aparelho para lá. Então, eu escuto lives ali, louvores, enfim, né? Só que eu tava assistindo uma coisa anteontem e deixei ele na pausa. Tem um aplicativo aí que eu uso, que é concorrente do YouTube, que ele não tem comercial. Então eu gosto muito de usar ele. Só que eu tinha outras coisas para fazer, deixei ele na pausa, beleza. Aí ontem, durante o estudo aqui, ele disparou. Eu tomei um susto. Na primeira vez que isso aconteceu, eu, Senhor, a misericórdia, esteja comigo aqui, porque tem alguma coisa errada com esse aparelho. E ontem aconteceu a mesma coisa, né? Hoje eu já tô olhando para ele, meu filho, não dispara não. Em contrapartida, eu peguei o da Palominha para me ajudar aqui a fazer, por conta de processador mais rápido, né? Peguei o dela aqui para fazer a leitura da Bíblia e pronto, agora foi.
e as reflexões que a gente faz, mas não tem problema, a gente pode fazer sem o acompanhamento. Coisas da vida, coisas que acontecem, e graças a Deus por isso. Então deixemos os celulares de lado e vamos às reflexões. O que a gente tirou desse capítulo para a nossa vida, para a gente aplicar hoje, para a gente guardar no coração, é exatamente a fidelidade que nós temos que ter naquilo que a gente acredita. Nós estudamos a palavra, nós nos abastecemos diariamente do Evangelho e sabemos que quando a gente se entrega de coração e verdade, coisas da tecnologia, quando nos entregamos de coração e verdade a Deus, a nossa confiança, ao nosso desejo de estar com Ele, toda a nossa vida, toda a nossa cultura, toda a nossa programação está voltada para o Pai. E isso nos abastece de confiança e nos dá direcionamento. Quanto mais a gente se alimenta, quanto mais a gente se abastece no Senhor, mais forte ficamos para não nos desviarmos do caminho dele. Sabemos que o mundo é repleto de banquetes ilusórios, banquetes enganosos, banquetes que não nos levam para Deus, como a gente falou ontem, dos caminhos, né? Para a gente se auto-permitir enxergar adiante, que a gente tenha o interesse de não enxergar pessoas e situações apenas com olhos humanos, mas que a gente tenha sede de enxergar pelos olhos da fé. Sempre vão haver dois caminhos, às vezes mais, depende da tua fé. Tem o caminho largo, limpo, lindo, que você precisa analisar onde ele vai te levar. E tem o caminho escuro, pequeno, com espinhos, com buracos, que você também precisa se perguntar onde esse caminho te leva. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quiser nessa vida, mas somos escravos dos resultados que nossas ações vão nos levar. Então, quanto mais nós pensamos, quanto mais nós colocamos essa máquina maravilhosa que Papai do Céu nos deu para pensar, mais a gente prospera, porque automaticamente o nosso cérebro vai nos levar racionalmente para o que é bom, não só para nós, mas também para todos aqueles que estão à nossa volta. Em contrapartida, se você se deixa levar pelo automático, ou como diz aquela música abominável, deixa a vida me levar, né, Dona Rose? Você vai viver num modo aleatório. Então, quando você se deixa levar, você, além de não saber onde vai chegar, pode não gostar do resultado e não terá o direito de reclamar, porque foi você que fez a escolha de viver aleatoriamente. Quando nós agimos de forma racional e intencional, como Jesus nos ensina no Evangelho todo dia, nós sabemos, nós selecionamos as sementes corretas, nós selecionamos o piso, né? A terra aonde vamos semear, porque a gente sabe do que a gente vai, exatamente o que a gente vai colher. Trazendo para a atualidade hoje, não adianta você plantar uma mentira, uma discórdia, uma coisa negativa e esperar colher bons frutos dali, porque não é assim que funciona, né? Tem um outro drive mental importantíssimo que fala assim: a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então estejam atentos às sementes que vocês estão semeando, porque a plantação você pode escolher se você planta ou não. Só que o resultado, né, a colheita dela é obrigatória. Então, vamos plantar positividade, vamos plantar benignidade, vamos basear a nossa plantação de acordo com o que a gente aprende de positivo na palavra todo dia. Porque fazendo isso, a gente sabe exatamente o que a gente vai colher ali adiante. Quem planta positividade, colhe prosperidade. E quem planta negatividade, colhe sofrimento. Esse é um drive que Paloma já fez até música com ele. Quando a gente inicia aqui nossas afirmações, ela louva isso aí. Rose disse que eu sempre falava está nas mãos de Deus, porém não fazia o que era para fazer.
É interessante você falar isso, porque a gente sempre coloca na conta de Deus. Exemplo, você quer ir num lugar, se Deus quiser eu vou, né? Só que a gente esquece que se eu acordei, se eu tô respirando, se eu tô saudável, se eu tenho lucidez, se eu tenho inteligência, Deus já quis, Deus já me preparou. Quando a gente acorda cada manhã, o nosso despertar, o nosso respirar é a resposta dele pra gente. Como assim, minha filha, se eu quiser? Você não tá aí? Você não tá bem? Não tem um mundão aí para você buscar seus resultados, seus desejos, seus objetivos? Como assim, se eu quiser? Eu já te dei a vida, te dei pais que te treinaram, que te criaram. Hoje você tem consciência, caminha com seus próprios pés, busca, tem o livre-arbítrio de buscar conhecimento, de buscar qual porta você quer seguir, se a larga ou se a estreita. Como assim, se eu quiser? Mas a gente descobre isso, a gente sabe isso depois de muito estudar, depois de muito viver, depois de muito cair, muito levantar e nunca desistir. Por isso que a gente sabe disso hoje. É uma diferença também que a gente pode identificar nos despertos e naqueles que ainda dormem. Porque, infelizmente, isso é um drive mental que limita. Se Deus quiser, para alguns, é como se fosse uma desculpa. Fulano, eu vou fazer uma viagem tal, assim, assim, assim. Vamos juntar as famílias? Vamos? Ai, se Deus quiser, vamos sim. Opa! Por que não parar, não pensar, não analisar? Olha, fulano, eu vou dar uma olhada nas minhas finanças, na minha agenda, nos meus compromissos, na minha vida em si. Se der tudo ok, a gente vai. Se não, a gente vai conversar e remarcar um outro dia. A Rose disse, achava que depois do erro não tinha mais saída. Oh, meu amor, outra crença limitante, né? Que a palavra nos ensina que quando a gente se arrepende de coração e verdade, pede perdão a Deus, primeiramente, e dependendo do caso, se perdoa, né? Se for possível, pedir perdão aqueles a quem a gente machucou, magoou, errou de certa forma, né? Se for possível, melhor ainda. Se não, né, que a gente peça perdão ao Senhor e se perdoe também. E vida nova, somos novas criaturas em Deus. Então isso faz parte da autoconsciência e da autorresponsabilidade. Quando você tem consciência que errou, que não pratica mais aquilo, que aquela realidade não te pertence mais, entrega nas mãos do Pai e segue em frente. Porque se você não fizer isso, você não está se liberando para prosperar, para evoluir, para passar para a próxima etapa. Então é muito importante. Tu me fez lembrar de quando eu assumi um compromisso comigo mesmo. Tá queimando aí, glória a Deus. Há uns anos atrás, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, eu assisti uma live do Pablo na véspera de Natal. Você deve ter assistido também, Rose. Foi quase que um dia inteiro, acho que foram quase 12 horas, se não foi mais de 12 horas de live. Foi muito grande. Eu não peguei do início, né? Nessa época eu tinha começado a seguir ele, seguia menos de um ano que eu estava seguindo ele, e estava fazendo as coisas aqui em casa, né? Comida de fim de ano, assando pernil, fazendo rabanada, hein? Essas coisinhas de fim de ano, para minha família só e a minha irmã que mora em cima, que a gente, nesse final de ano, a gente vai passar com eles aqui no andar de cima. Mas eu sempre fui daquelas pessoas de deixar tudo pronto em casa. Então, ó, a Rose disse que lembra. Essa live pra mim, essa live não, essa palestra, eu nem sei como é que ele identifica aquilo, porque live a gente é 1 hora e meia, enfim, palestra 2 até 4 horas, mas foram muitas horas, muitas horas. Eu tenho salvo isso no YouTube, em alguma página lá. E assim eu fiz, coloquei o telefoninho aqui para falar e fui ouvindo e fazendo as minhas coisas. Só que chegou um determinado momento da live, da palestra, lá que até referente ao Saia do Caixão, eu tive que parar para prestar atenção porque falou comigo.
E ali acabou, né? Já tinha adiantado muita coisa, ficou pouca coisa para a parte da tarde. E eu comecei a prestar atenção. E ali eu me senti, sabe quando você de fato perde o chão? E ali eu chorava tanto e eu comecei a entregar ao Senhor tudo que eu trazia guardado dentro de mim, tudo que eu tinha sofrido por conta de perspectiva errada, por conta de crenças, né? E ali eu fui liberando perdão para mim e para todos que de certa forma eu guardava rancor dentro de mim, coisas que me limitava, coisas que não me permitiam caminhar, coisas que não me permitiam chegar próximo de uma pessoa, porque dentro de mim eu tinha guardado uma má água. E naquele dia, tem quase uns 6 anos, eu lembro que Palominha era bem pequenininha. Naquele dia eu fui me libertando. Foi a partir dali que a minha mentalidade começou a se voltar para Deus, né? Eu comecei a me devolver para Ele, porque durante a minha vida toda eu sempre fui temente a Cristo. A minha mãe, meu pai, eles foram exemplos disso. Eles tanto a mim quanto a minha irmã, né? Nos ensinaram a temer a Cristo, nos ensinaram os valores básicos, os princípios, né? Com a sabedoria que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham, eles doutrinaram a mim e a minha irmã assim. Só que quando a gente cresce, quando a gente começa a caminhar com os nossos próprios pés, a gente começa a fazer o balanceamento, a análise da nossa vida. E foi naquela live do Pablo, eu já o acompanhava por algum tempo. Foi naquela live que eu dei um basta, o dia do basta, né? Falei, agora chega, agora acabou. Eu não quero mais esse tipo de vida para mim, eu não quero carregar mais essa cruz. Senhor, tá aqui. Botei tudo nos pés de Jesus. Tudo. Tudo que eu tinha feito de certo, de errado, tudo que eu tinha vivido de feliz, de triste, todas as pessoas que me machucaram e todas aquelas que me fizeram feliz. E a partir daquele momento eu falei, sou eu e o Senhor. Aqui dentro, sou eu e o Senhor. E a cada dia, a partir dali, eu aprendi a fazer tudo o que eu fiz naquele dia de forma resumida todos os dias da minha vida. Então, quando eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Agradeço, mentalizo meu dia, vejo passo a passo e antes de terminar a minha oração, eu digo para ele mentalmente, Senhor, eu estou vendo, eu estou planejando, mas que seja feita a sua vontade. Todo santo dia. Antes do nosso banho natural, né, que aqui não é natural não, é natural lá na terra da Rose. Aqui é frio mesmo. Mas enfim, quando a gente tem a nossa mentalidade enraizada, quando a gente toma a decisão de não viver de forma aleatória, né, como se Deus quiser, porque Ele mesmo responde no nosso coração, como assim, filha? Se eu já te dei tudo, se eu já fiz tudo, agora falta você fazer a sua parte. Como é que eu quero ser uma pessoa sábia se eu não busco a sabedoria? Como é que eu quero ser uma pessoa próspera em vários setores da minha vida se eu não busco estudar, conhecer, entender e praticar a prosperidade? Porque ninguém vai abrir a nossa mente e despejar uma caneca de conhecimento lá dentro, independente da área que você queira conhecer. Existe uma jornada, existe um caminho que precisa ser respeitado. Nós, às vezes, demoramos a acessar as nossas vitórias e conquistas porque a gente mesmo se boicota, a gente mesmo se atrasa. A Rose disse, aprendendo a ser específica no que eu quero, isso é fundamental. Isso é fundamental. Quando a gente for pedir alguma coisa ao Pai, se a gente não especificar, ai Senhor, eu preciso de uma... Tem um louvor que fala, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Acho que é de Cassiane, se eu não me lembro, e retrata uma passagem da Bíblia. Se eu não me engano, não sei se foi de Jacó, com aquela briga lá com Deus, né? Enfim, só que quando a gente vai pedir ao Senhor, independente do que seja, um pedido simples, outro dia eu dei o exemplo da água, não foi? Que a gente costuma, para beber, usar água da rua. A gente tem água do poço, mas prefere beber água da rua. E a gente fica esperando o dia certo.
para poder encher a caixa d'água, para não faltar água. E antes da água chegar, eu já estava agradecendo a Deus pela chegada da água. Então, ou seja, ou um pedido simples, ou uma bênção, uma cura de uma enfermidade, o acesso de um bem material que você queira acessar, uma casa que você queira comprar, um carro que você queira adquirir, seja específico naquilo que você deseja. E sempre vai em busca, a Rose lembra. E sempre vai em busca, porque são as nossas ações. Tem um livro que fala assim, penso, logo me torno, correto? Porque é o que a gente pensa, é o que a gente acredita, que faz a gente ir em direção do que a gente almeja todo dia. Na palavra do Senhor não é diferente. Porque que todos aqueles que confiam no Senhor estão sempre prosperando, são pessoas alegres, são pessoas felizes, mesmo quando estão na prova. Porque a gente conhece a verdade, a gente vive pela verdade e é ela que nos liberta todo dia. Teve uma menina aqui na internet que ela fez uma palestra que foi maravilhoso. A reflexão dela eu adotei para mim, porque às vezes as pessoas falam, né, publicamente o que você tem aqui e ainda não teve oportunidade de falar. Né? E foi referente ao dia da mentira. Eu sempre tive essa postura, eu sempre tive esse direcionamento, desde menina, quando vinham brincar, hoje é 1º de abril, hoje é o dia da mentira. Peraí, gente, é isso mesmo? A gente está comemorando o dia da mentira, mas peraí, quem mente? Não é o inimigo, o pai da mentira? Então tem um dia pra gente enaltecer o pai da mentira? Eu me recuso a fazer isso. Qual é o dia da verdade? Não tem, né? No calendário que eu costumo falar que esses feriados inventados pelo homem é só uma desculpa para implementar na tua vida a preguiça, a falta de vontade de trabalhar, a falta de vontade de se comprometer. Como eu escuto hoje em dia as pessoas falarem, feriado é bom na quinta-feira porque enforca sexta. Aí vira um feriadão. Fica quinta, sexta, sábado e domingo em casa. Aí dá glória a Deus porque não está realizando o ofício. Ou seja, principalmente pessoas que não trabalham naquilo que gostam. Glória a Deus. Rose pegou mais um drive. Glória a Deus. Pessoas que não trabalham naquilo que gostam, que o coração pede, são pessoas insatisfeitas profissionalmente. São pessoas que quando chegam no finzinho do domingo, já bate uma deprê. Amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. Gente, glória a Deus. Como diz Tiago Rocha, todo dia é segunda-feira. E eu já trouxe para o meu lado, todo dia é dia de Deus, todo dia é dia de fazer o que precisa ser feito para aqueles que querem prosperar na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento. Vamos abandonar essas crenças que deixam a gente limitado. Precisamos aprender a trabalhar, a servir ao próximo naquilo que a gente gosta. Você é capacitado por um dom. Todos nós sabemos ensinar alguma coisa, seja no digital ou fora dele. Nós precisamos nos aperfeiçoar e servir ao maior número de pessoas com aquilo que a gente sabe fazer, com a sabedoria que Deus nos deu, atualizando-nos diariamente e nos aperfeiçoando para ficarmos cada dia melhores, para servirmos cada vez melhor. Te dar um exemplo, tem uns 3 anos mais ou menos que eu vendi um curso de manicure para uma menina que ela veio conversar comigo para conhecer, né? Porque nem todo mundo tem acesso à internet, tem muita gente aí com coração maligno, tem muita gente aí que só quer tirar o dinheirinho suado do próximo, e a gente sabe disso, né? Então, primeiro, as mulheres vêm conversar comigo para me conhecer, porque às vezes o meu modo de agir, né? Eu sou simpática, eu sou solidária, eu sou uma pessoa que entende, sou uma pessoa que escuta, mas eles não me conhecem, eles não sabem quem eu sou. Então, vamos conversar. Não compra de cara, o que eu ensino para as meninas lá no marketing digital. Sempre respeitem. Vai ser muito difícil alguém procurar vocês e comprar de você na mesma hora.
A não ser que, de fato, esse produto vai resolver aquele momento, naquela hora, aquela dor, entendeu? Fora isso, a pessoa tem que conhecer. É o que eu falo, eles não querem o teu produto, eles querem a transformação que o teu produto faz na vida delas. E assim foi com essa menina, a Adriana. Ela veio, conversou, contou a vida dela, né? Eu sempre escuto, sempre tenho respeito pelo próximo. Quando a gente descobre como é importante amar o próximo, mesmo que a gente não queira, a gente cuida. E aí, olha, eu queria um curso baratinho, porque eu tô a fim de dar uma mudança na minha vida. Eu não aguento mais esse negócio de trabalhar para os outros. Tá. E aí eu fui conhecendo ela como pessoa, né? Eu fui conversando com ela, fazendo perguntas, né? E quem é bom em pergunta, quem sabe fazer pergunta ajuda. Aprende e ajuda ao mesmo tempo, né? Essa é uma grande verdade. E ali eu descobri que ela era muito vaidosa e ela gostava muito de cuidar das próprias unhas. E fazia a unha da mãe, da irmã, da cunhada, da prima. Então, você já pensou em monetizar isso aí? Ah, mas eu não tenho diploma. Falei, mas isso é a coisa mais fácil do mundo. Aí ela, como assim? Me explica direito. Aí expliquei pra ela que tem cursos online que ela aprende dentro de casa, no horário que ela quer, que ao final das aulas ela recebe o diploma dela, autorizando ela a trabalhar não só no estado dela, na cidade dela, mas em qualquer lugar do Brasil. E ela, mas é mesmo? Isso é possível? Eu falei, claro que é. Resumindo, começou com o cursinho lá de manicure iniciante, porque ela já sabia, mas precisava do diploma. É como se fosse uma atestado de autoconfiança, né? É como se um pedaço de papel fosse mostrar para o mundo ou para o próximo que você é capaz de exercer aquela função, né? Então, para muitos, não é só uma questão de, fez o curso, beleza. É uma autorização que ela dá pro emocional dela. Pronto, agora tenho diploma, estou capacitada a realizar isso aqui. Foi assim com a Adriana. Começou com manicure iniciante. Aí sim, começou a chamar a clientela. Paty, como é que eu faço? E eu fui dando passo a passo para ela. Aí quando ela começou a não depender mais, porque ela trabalhava como auxiliar na casa das pessoas. Como a minha mãe criou eu e minha irmã, né, faxinando a casa das pessoas. A minha mãe, ela criou eu e a minha irmã mais nova sendo faxineira, e eu não me envergonho disso não, porque para honra e glória do Senhor nunca nos faltou nada, nem estudo, nem comida, nem brinquedos. De acordo com o que a minha mãe podia, nunca nos faltou nada, e ela nos criou fazendo faxina, graças a Deus. E essa menina fazia isso para pagar a escola dos filhos, o aluguel, a alimentação, mais o cursinho dela, e fazia a unha de modo aleatório, sem ter a sabedoria de que ela tinha um dom e que a vida dela poderia mudar a partir desse dom, investido, encaminhado de forma correta. Resumindo a história, a Adriana hoje tem vários salões, porque além dela ter aprendido a fazer unha, ela começou a entrar em unha em gel, em alongamento, em acrigel e não sei o que, e se associou a outras pessoas que faziam cabelo, enfim. Os comércios crescem a partir do momento que você entende a necessidade do seu próximo e está sempre se aperfeiçoando para servir da melhor forma. Então, se você é manicure, esteja sempre procurando se aperfeiçoar, conhecer habilidades novas para agradar mais o seu público, chamar mais gente. Há 6 meses atrás, ela me procurou para perguntar se eu tinha curso de massagem spa dos pés, porque ela queria oferecer um diferencial. Falei, meu filho, pegou o código, né? É para frente e para o alto. Não para nunca mais. E não é porque o financeiro tá legal que vai deixar de investir em conhecimento. Não é porque não se preocupa mais com dívidas que vai deixar de se movimentar. Por que o povo brasileiro não prospera sempre, diariamente? Porque tem aquela mentalidade, tá bom. Você vê esses ganhadores de Mega Sena aí, passa 1 ano, 2, gastando tudo, sem fazer gestão, e daqui a pouco estão pobres de novo, depressivos, muitos até tiram a própria vida. Mas por
Porque se é tão fácil buscar conhecimento, ao invés de pensar em esbanjar, pense em multiplicar. Como é que eu posso, como diz o Pablo, né? Como é que eu posso fazer esse R$1 aqui sair para um rolê e voltar com mais reais? Isso não é ser ganancioso, não. Sabe por que não é ser ganancioso? Porque você está fazendo o seu real dar um rolê, mas nesse rolê ele está servindo outras pessoas. Nesse rolê, igual a Adriana, que eu dei o exemplo aqui da manicure, nesse rolê que ela investiu lá atrás, que tudo na vida é investimento, você não está gastando dinheiro com curso, você não está gastando dinheiro com mentoria, você está fazendo um investimento que vai mudar a tua realidade, porque você está buscando. Quando você troca o drive mental aqui, de só perco, por ganho ou aprendo, você prospera automaticamente. Vou fazer um curso de finanças porque eu quero prosperar financeiramente. Vou fazer um curso de manicure porque eu começo tendo a minha renda própria sem trabalhar com os outros. Olha que diferença, que é você depender de faxina, depender de gente que está precisando de ajuda em casa, porque é necessário. Chega um determinado momento da vida que a gente tem tanto compromisso que a gente precisa de auxiliadoras. E não é um trabalho desmerecido, ao contrário, é um trabalho muito honrado. Acabei de falar aqui que a minha mãe criou a mim e a minha irmã fazendo faxina, limpando a casa de quem trabalha fora e não tem tempo para cuidar. Então, em qualquer lugar do mundo tem sempre alguém precisando ou da tua sabedoria, do teu conhecimento ou do serviço que você pode exercer. Sabe, é o servir ao próximo. Quando você troca o drive mental, preciso me aperfeiçoar para servir mais pessoas. Preciso pegar o meu conhecimento e ajudar pessoas a prosperar. Preciso pegar o meu sofrimento, converter em positividade para que outros irmãos não sofram mais como eu sofri. Quando você muda a tua mentalidade, a tua realidade é transformada. Isso positivamente sempre sobre o favor do Senhor, que nos capacita, nos patrocina e nos direciona. Mentalidade. Quando a gente ativa a nossa identidade, quando a gente caminha pelos princípios, só não prospera se não quiser. Então, que a cada dia, mas eu não sei o meu propósito, eu não sei o que fazer. Tá precisando de alguém que segura na sua mão? Vem conversar comigo. A gente cava junto. Assim como eu fiz com a amada lá do bolo de pote, né? Ela foi até morar no estrangeiro, ela saiu do Brasil, ela não mora mais aqui, graças a Deus. Prosperou, é o que importa. E a própria Adriana, né? Que hoje tem uma rede de salões de beleza. Era faxineira, começou como manicure e hoje, se bobear, meu amor, daqui a pouco, né? Eu tenho a mente muito próspera. Ela tem uma rede de salão de beleza, mas futuramente ela terá vários centros de estética. Porque, gente, o prosperar não para não. Sabe, para aqueles que confiam no Senhor, que têm mente próspera e não se permitem parar, não tem como não prosperar, não tem como não acessar o melhor dessa terra, porque foi para isso que Deus nos fez. Alinhamento das 3 esferas. Mentalidade, espiritualidade e o físico tem que estar voltado para o Senhor, tem que estar voltado para o que é bom, não só para nós, mas para todos à nossa volta. Então esse é o drive de hoje, drivers, né, que foram vários, inspirado em Paulo, que a gente sabe, né, a vida do cristão, ela não só será flores, sim, somos muito felizes. Por quê? Porque temos Deus. Quem tem Deus tem tudo. Somos felizes, somos fortes, somos resilientes, somos persistentes, somos constantes, porque Ele nos capacita. Mas isso não significa que a gente não chore, que a gente não sofra, que a gente não tenha os nossos perrengues. Mas o que a gente aprende? A gente vive eles, a gente se fortalece neles e a gente cresce com eles diariamente, sem perder o nosso alvo. Sem perder o nosso propósito, que é estar sempre agradando o coração do nosso Pai. Eita, Pai. Vamos orar? Vamos agradecer por esse ensino maravilhoso, viu? Que até a tecnologia que pensa que nos atrasa acaba nos ajudando. Glória a Deus por isso. Oremos, amados. Pai amado,
A Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por estar sempre nos direcionando, nos capacitando e nos mostrando como Tu nos ama, Pai. Como nós somos queridos e protegidos. Pai, que Teu Espírito Santo continue nos abençoando, iluminando e direcionando, Pai, a realizar a Sua vontade com a nossa vida. Que o estudo de hoje sirva como clareza, Pai, que é servindo ao nosso próximo, é cuidando com amor do nosso próximo, que o Senhor nos abençoa cada vez mais, é cuidando do nosso próximo com amor, que a cada vez estamos mais próximos de Ti, Senhor. Obrigada pela Tua presença, Pai, em todos os momentos do nosso dia. Que a cada pessoa que a gente venha se conectar, uma gotinha da Tua graça, uma gotinha do Teu amor, seja depositada no coração dessa pessoa. Que a cada oportunidade de falar do Senhor que nós tivermos, seja para edificar, para arrancar do negativo todos aqueles que sofrem, todos aqueles que não se permitem enxergar que Tu és amor, Tu és paz, Tu és prosperidade. Basta te aceitar, se devolver a Ti. Pai, obrigada pelo estudo de hoje. Obrigada por nos lembrar que é sendo fiel, é não nos importando com a opinião do próximo, é nos mantendo fiéis a Ti, que nós acessamos o Teu bom, o Teu perfeito e o Teu agradável, com amor e pureza, como Jesus nos ensinou. Pai, te agradeço pela cura, pela libertação, pelo abrir de mente. Te agradeço por esse magnífico dia que já estamos começando a fazer sobre o Seu favor. Te entrego nossos irmãozinhos que estão hospitalizados. Te entrego os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que a cada dia nos dão um show de amor ao próximo, de temor ao Senhor. Te entrego também Israel, Pai. Te agradeço por todos os coraçãozinhos que aqui te entrego a Rose e a família dela, Pai, que a cada dia a Tua bênção, a Tua paz, o Teu Espírito Santo esteja conduzindo-a, fazendo-a mais que vencedora todos os dias. Desejo, Pai, a Tua justiça sobre a vida de cada um de nós. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que estudo maravilhoso que nós fizemos hoje. Eu tô com um coraçãozinho pequeno pelo que a gente vai estudar amanhã, porque sabe como é que é Paula, né? Paula foi e é, né? Assim como Jesus, as lições e os princípios ficam gravados na gente, né? E Paulo é um exemplo de fé, particularmente falando. Não importa o que aconteça, eu sei que eu vou receber minha bênção depois daquela porta, depois daquele sofrimento, depois daquela injúria que eu vou sofrer, eu sei que a minha bonança está ali. Paulo era assim. Muitos falam, não vai, você vai se machucar, você vai sofrer. Gente, não corta meu coração, faz o que ele falou, já, porque vocês estão chorando, vocês estão cortando meu coração. Eu tô pronto para sofrer, para cair, para me machucar, eu tô pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Gente, sabe? É isso. Então, toda oportunidade que a gente tiver de fazer o bem, de transformar, de se doar, esquece o que o outro vai pensar. Eu por anos e anos fiquei calada aqui, trabalhando nos bastidores, querendo ajudar mais, mas me sentia travada. Ai, vão me chamar de blogueira. Ai, vão me chamar de não sei o que. Que chamem, mas que peguem a mensagem, apliquem na vida e se transformem. Porque o conhecimento transforma. A verdade liberta. Então vamos prosperar. Vamos abrir a boca e tomar posse do que é nosso. Porque Papai do Céu nos deu. Vamos encerrar por aqui. Já são quase 6 horas da manhã. O nosso estudo está se estendendo, mas a obra não é minha, é do Papai do Céu e é Ele que nos direciona por aqui. Façamos um magnífico dia, sejamos todos luz e sal na terra. Rose, te amo, Papai do Céu te abençoe. Sejamos todos luz e sal na terra e até o próximo estudo.